E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos, porque eu treinei essa introdução muito ontem à noite, hoje de manhã, porque é um pouco especial pra mim. It is we, bro. Cara, a Just gente se let it out. conhece 20 anos já. Bruno Nogueira, a.k.a. Little Guy. Little Guy Lifting Big, né? Esse é o... Lift it little ou não? Cara, você foi o primeiro cara que eu conheci quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Você lembra? Lá na Park Avenue. Lembro demais. Pegando um ônibus, Yellow Bus. Pegando um ônibus, frisando ali do lado de fora, pá, e a gente... Brazuca com a jaquetinha ali, halfway, oh man. É exato. Ice cold. Não, assim, e fresh, chegando do Brasil, não sabia a potência desse frio aqui, né? Estado de Connecticut, meu irmão. Geladinho. E eu lembro como se fosse ontem. Ali, tá, eu não sabia que você era brasileiro. Aí, não sei se você lembra o Carlinhos, aqueles meninos e tal. Claro. Quando entrou no bus, aí vocês já se conheciam e tal e tudo. Aí eu vejo vocês falando português, falei, caramba, tem uns brasileiros aqui também, tá? A galera tá aqui. E 20 anos. 20 anos já, né, cara? Tipo assim, passamos várias altos, às vezes alguns baixos também, mas a amizade... Vários baixos, né? Vários baixos, exatamente. Os baixos são bons, porque... Ué, sem os baixos, como que você vai subir? Exato, fortalece, né? Ué, claro. Mas, então, 20 anos já. Você é um cara que eu admiro muito. Foi uma das razões que eu tive a ideia. Tipo assim, é uma honra pra mim, cara, te ter aqui. Você pra mim, igual eu tava falando, que eu ensaiei isso, porque pra mim você é um irmão. A gente entrevista várias pessoas aqui e tal e tudo, e faz aquele bate-papo, e é uma coisa mais formal. Eu falei assim, pô, Bruno, eu queria te trazer pela sua história, pelo que você passou, pelo que você representa, não só para os brasileiros, mas os americanos também. Você é um cara que lutou para esse país, colocou a sua vida online por esse país, e eu admiro muito isso, cara. Obrigado, eu admiro muito isso. Obrigado, irmão. Com quantos anos que você veio para os Estados Unidos? Cara, eu tinha 13. 13? 13 eu saí Brasília e fui para Nova York. Aí a gente ficou lá até os meus... No começo, assim, dos meus 15, foi quando eu mudei para Connecticut. Aí minha mãe queria que eu fizesse high school com a galera mais diverse, né? Diversificada de países, de línguas. Sim. E essa foi a razão que a gente veio parar em Connecticut. Aí ela viu Denver High School, tipo, Indians, Blacks, White, Brazilians, Hispanic, tudo. Aí ela... That's where you're going. Que, tipo assim, pra minha mãe sempre foi muito importante, Tibas. We came from nothing, né? A gente veio de uma família pobre, velho, querendo ou não. E foi construindo, né? Então, ela sempre foi numa busca, assim... Ela é minha guerreira de... That's who I wanna follow. Sim. Então, para ela também foi mais ou menos assim alinhado que, como a minha família, a gente veio aqui para aquele American Dream. Veio atrás do sonho americano. Sonho americano. Construir algo, ter a nossa casinha, ter... Just be a little lighter, né? Viver uma vida mais leve e com um propósito, né, Dibas? Assim, de buscar algo maior. Ao invés de ficar aqui nos lamentando, minha mãe sempre correu atrás, véio. Então, ela teve a oportunidade, né? Ela... Let's go. Então eu vejo da onde que você puxou essa garra que você tem. A tia Dora, um beijão pra tia Dora. Nossa. Assim, a história da minha mãe, ela começou, assim, óbvio, muito long time ago, mas ela morou na Itália por um tempo. Aí era pra gente ir pra Itália, pra você ver como que o mundo é bom, né? O universo é perfeito. E a família que ela trabalhou na Itália, o cara mudou pra Nova York. Aí, ao invés de irmos pra Itália pra ficar lá, aí ele convidou, vamos pra Nova York. Aí minha mãe, let's go. Então, desde então, foi assim que tudo isso começou, na verdade. Dessa mudança, né, do Brasil para os Estados Unidos. Sim.
E era também, só pra gente ter uma ideia, porque quando nós viemos, a ideia era de, tipo assim, a gente vai pra lá, vamos fazer uma grana, tal e tudo, sei lá, essa loucura que tá agora, tipo assim, do dólar pro real, mas antes era 1 a 3 ou 1 a 2,5. Exato. E a gente vai pra lá, faz uma grana, tal e tudo, volta pra cá, compra uma casa, tipo assim, pra ter uma vida melhor e tal. E depois de um certo tempo você vai ficando, você vai acostumando, você começa a fazer umas amizades igual a nós. Eu vim quando eu tinha 15, você 13. O Justin, quantos anos você tinha quando você veio pra cá? 16. Então foi essa idade é quando você realmente começa a fazer aquelas amizades que vai durar muito. Olha o Criar exemplo. Vínculos, exato, né? exato. Criar vínculos que, tipo, independente onde você estiver, é o que acontece. Aí depois de um tempo fica difícil. Você, por exemplo, quando os meus pais voltaram e eles iam ficar só indo pra lá e pra cá, e veio eu, meu irmão e minha irmã. Aí ele falou: vocês já são de idade suficiente para vocês fazer a sua própria escolha, se vocês quiserem voltar, se vocês. Então, mas a decisão foi de ficar. Claro. Por não, tipo assim, claro que as nossas raízes sempre vai ser brasileiro, claro, no sangue, na veia, mas foi onde que a vida, né, Deus tem os planos, sim, às vezes diferentes dos nossos, né? Às vezes talvez seja um understatement, né? É quase. Quando você já achou que achava que algo era para você, se Deus não falou que era. Exato. Você tem que entender que nem sempre você vai entender, né? Mas e aí? Então, tipo assim, você veio pra cá, você tinha 13 anos. Isso, então eu vim, aí fui para Nova York, morei lá um tempo com a minha mãe, naquele frio louco. Aí viemos pra Canérica, pá. Aí nos conhecemos, já tava no high school. E foi aquela corrida, né, Dibas? É tipo, o americano, querendo ou não, né, nós que viemos um pouco mais teenagers, né, mais adolescente, o americano, quando ele nasce, ele já tem um propósito. Né? Os pais já meio que guiam, eles são guiados. Né? Quantos amigos americanos que a gente tem que a vida de college ou military ou qualquer coisa já meio programada, ou um pai tem um business e ele ensina o filho, né, naquele business. E quando a gente veio foi meio que vida louca, né? A gente veio para buscar isso. Então eu lembro no meu high school, né, eu tinha nota a mais para jogar futebol, que é o que eu queria. Só que aí você lembra, né? Eu era bem americanizado. Minha mãe, tipo, sempre me impulsionou para aprende o inglês, aprende o espanhol, faça isso, faça aquilo, para você sempre um degrau a mais na sua vida, de evolução. E foi isso. Então terminamos high school, continuamos, e quando chegou no meu senior year, aí eu tava vendo que todo mundo já getting ready to go to college, né, para ir para faculdade, para já seguir o próximo rumo. E eu não tinha a mínima ideia, né? Minha mãe trabalhava sempre, então nunca tive um guia de, né, o negócio era você tem que trabalhar e pronto. E eu não era desse de, pô, mas é só isso, né? Então eu sempre fui buscando algo a mais, até que eu conheci, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos. Naquela época a gente só tinha o green card, eu não tinha cidadania ainda. Então eu pensei em como que eu posso criar o meu próprio futuro. Né? Então como que eu posso dar o meu primeiro passo em realmente construir uma história e para ela não ficar naquela história tipo dos nossos pais. Né? Então como que eu posso... E a mentalidade que minha mãe sempre colocou é como que você pode ser um pouco melhor do que eu. Era sempre o que minha mãe falava. Seja só um pouco melhor que eu, Bruno. Se você fizer isso, o meu propósito já está pronto. Então, sempre com isso na cabeça, eu fui buscando, querendo ser um pouco melhor. E chegando no último ano do high school, foi quando e aí, agora? Né? Eu não queria tirar student loan para ir para uma escola. Não queria terminar uma escola e ter que pagar ela o resto da minha vida. Ou arrumar um trabalho e não ser feliz e ficar naquela correria de the rat race, tá ligado? Só correndo atrás. Sim. Sem um propósito, sem um objetivo, né? E aí foi quando eu conheci as Forças Armadas. Aí eu caí dentro, estudei para ver o que eles poderiam me proporcionar. E ao mesmo tempo como que eu podia servir.
né? E eu acho que a gente entrar no servir, a gente pode ir muito além, mas isso e não é servir foi servir o país mesmo, o país que deu oportunidade para nós, né? Que abriu as portas, e mesmo imigrante, mesmo sofrendo na correria, né? Morando nos lugares mais chill, Sim, sim. E para dar aquela evolução. Aí eu decidi entrar, Dibas. Aí foi quando eu conheci as Forças Armadas e vi que eu poderia fazer algo maior, né? Sim. Além de meio que seguir só aqueles passinhos. Eu queria dar uns pulos maior para criar um sonho maior. E eu admiro muito essa frase que você falou aí de servir. Até mesmo isso é um princípio bíblico. Jesus mesmo falou, Sim. tipo assim, maior é o que serve, né? Exato. Ele fez várias demonstrações disso. Por exemplo, o cara que é o criador lavando o pé dos discípulos lá. E, tipo assim, realmente que a gente está aqui um pelo outro, né? Servir o próximo, né? Servir o próximo. Mas entre servir o próximo em emprestar, ou talvez até dar umas 2 colheres de açúcar. Sim, ou sim. então ou metade, uma, se tiver 2 só, né? Ou então a metade de um pacote de farinha, alguma coisa que você está servindo e tal e tudo. Claro. Mas o que é muito admirável é servir colocando a vida na linha. Por exemplo, conta para nós um pouco da sua experiência que quando você foi pro Afeganistão. Sim, então eu meio que não sabia o que estava getting myself into, né? Eu só falei, essa galera me dá um trabalho, uma profissão. Sim. Então eu tenho um trabalho, já tenho um salário, já não vou passar perrengue assim, né? Vou me cuidar. Aí depois eles pagavam minha faculdade. Não vou ter que ter esse estresse, minha mãe também já não tem que estressar. Então foi tudo dentro disso. Então quando eu entrei, aí foi o basic training, fui passando pelos passos, Daniel, só que sem saber mesmo do que eu estava fazendo. Era tipo assim, era só ambição e objetivo, né? Que eu coloquei e falei, cara, seja um pouquinho melhor, só isso. E essa jornada, né, me levou para o Afeganistão 2 vezes. Você foi 2 vezes, né? 2 vezes. Eu fui em 2007, 2006, 2007 e depois 2009, 2010. Você ficou 2 anos lá, cada vez que você foi, então? 1 ano e 6 meses no primeiro, 1 ano e um pouquinho mais, 4 meses no segundo. Então, essa experiência foi realmente o início do meu crescimento, né? De crescimento era só eu, o que eu posso fazer por mim? Agora eu tô num lugar onde que o cara do meu lado e o cara atrás de mim é o que estão preocupados com a minha vida e eu preocupado com a deles. Já não era mais, eu não preocupasse. Se você preocupasse só com você, ia dar bad. Então, você tinha que ficar muito reliant, sabe? No cara do seu lado. Aí eu comecei a entender um outro propósito, né? Aquele subir mais um degrau de como trabalhar em equipe, como servir o outro, né? A gente vai voltar nesse servir muito, eu acho. E foi aí que eu comecei a entender um pouquinho do que estava acontecendo. Aí, ao mesmo tempo, né, nem sem saber, estava me afetando. Eu achava que era um pouco negativo por tudo que estava acontecendo. E ao longo do tempo eu vi o tanto que foi grandioso na minha vida. Era tipo, Deus falou, não, você vai fazer isso aqui porque é a sua missão. Às vezes eu penso assim que o ser humano às vezes não sabe realmente o valor que tem uma vida. Não. Você tá entendendo? Sei. Falando nisso aí, por exemplo, a gente tem mais ou menos o controle do agora, né? Tipo assim, às vezes eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta para outra pessoa, tipo assim, se você tivesse que voltar, para onde você voltaria? E eu achei muito interessante a resposta que ele falou. Ele falou assim, eu não voltaria, eu escolheria o agora, porque só o agora é o que eu domino. O agora é o que eu domino e eu nem sei o que vai ser daqui 2 minutos. Exato. Não é seu, entendeu? Não é nosso. E então, assim,
é uma maneira que eu tento olhar essa perspectiva assim, de vida para diminuir um pouco, talvez, a picuinha com amigo, às vezes dentro de casa, às vezes disso, tipo assim. E easier said than done, né? Claro. Tipo assim, às vezes tem esses... Vai ter o conflito, vai ter o debate, vai tipo, isso, às vezes, muitas vezes, se for construtivo, é bom, porque faz a pessoa crescer, tá? Você tá entendendo? Você também não quer uma pessoa que seja exatamente igual a você e vai falar existe, sim, né, e vai falar sim para tudo que você tem que ter aquele vai e volta, mas eu creio onde que eu tô querendo chegar, tipo assim, mas se você realmente dá esse valor na vida em pensar que, tipo assim, Bruno, eu tô aqui com você hoje, mas amanhã você não pode, não sei se você vai estar aqui. Exato. E às vezes as pessoas, elas não enxergam isso e vê um grande amigo se ir, uma pessoa da família, aí tem aquele arrependimento. Dá o clique, né? Dá o clique. Dá o clique. E eu vivi muito isso, né, Daniel? Então eu perdi muitos amigos mesmo, assim, na minha mão lá. E foi quando eu comecei a dar um pouquinho mais de valor até a mim próprio, né? Porque passando, né, um pouco para frente, você dá aquela acelerada aqui de onde a gente está hoje. E algumas das coisas que aconteceu na minha vida é exatamente o que você estava falando, é que, para complementar, a gente só tem esse momento aqui, ó. Aí, da vivência que eu tive, o que eu vivo hoje eu uso antes o meu passado me consumia. Ele me consumia de um jeito que era assim, olha as coisas que eu já fiz, olha, né? Eu vivia em depressão, Daniel. De tipo assim, de tanto que o passado me consumia. Aí a minha ansiedade, que hoje eu defino a depressão com o passado. E a nossa ansiedade é o futuro, que não é seu. Nunca foi. E o seu passado é o seu caminho. Então, eu vivi muitos anos depois das guerras com depressão. Né? Por quê? Eu pensava em tudo que eu fiz, em tudo que eu passei, e questionava por quê, porque eu não entendia. Eu realmente não entendia. Então eu fiquei muito tempo, muito down, sem propósito. E foi quando deu o clique e eu comecei a entender um pouquinho do porquê eu estava muito ruim, muito deprê, né? Autoconhecimento. O autoconhecimento, que foi a minha busca, que hoje é a minha busca maior. Sim. Então eu consegui pegar o meu passado e, ao invés de olhar e ficar me lamentando, eu comecei a agradecer. E comecei a olhar os meus erros do passado e ver o que eu poderia fazer agora para não ter isso no futuro, né? Então, se eu taquei uma pedra ontem e não me fez bem, eu sei que hoje eu não devo tacar nenhuma pedra. Pelo contrário, é melhor a gente parar na rua e ajudar o próximo a catar as pedras deles. Porque daí a gente está construindo como que o nosso futuro vai ser. E esse negócio de catar pedra, só nós dois sabemos, né? Só nós dois sabemos, né, Daniel? Que isso. E depois, o futuro. O futuro era a ansiedade de todos nós. Né? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui 10 minutos? Como é que vai ser o ano que vem? Ai, será que eu vou ter comida amanhã? Ai, amanhã. Ai, amanhã. Ah, mas hoje não tá bom. E amanhã? E amanhã? E amanhã? Nossa, ontem foi uma merda. Ai, amanhã espero que seja melhor. E o agora? Exato. Por que você não constrói... Quando eu mudei o meu foco para agora, para viver o momento, não deixar essa bolha, né? Então, todo mundo fala, sai da bolha, e eu quero virar ao contrário. Entra na bolha. Porque você entrar na bolha, você sair do seu passado. E não você não ficar olhando para o seu futuro. Porque se você construir hoje, aqui, agora, seu futuro vai ser encaminhado. E o seu passado vai ser suas lições. É interessante que você falou isso, porque não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Depressão, às vezes as pessoas depressivas, elas estão vivendo muito no passado delas. É exatamente isso. E não deixa... uma vez eu vi uma pessoa dando instrução para outra pessoa, tipo assim, se você tá depressivo, se você carrega... É a mesma coisa que você tá carregando uma âncora no seu pé e você não tá conseguindo ir pra frente, porque uma coisa que tá atrás de você. É o peso, Daniel. É o peso. Você tá carregando o peso, né? Então, pô, cara, muito, muito, muito show. Você tá
falando pra gente essa experiência e tal. Sim. Isso pode ajudar as pessoas que vão assistir, E entendeu? isso foi, assim, eu acho que o meu propósito hoje é isso. É só falar a verdade. E falar a verdade não do modo grosseiro. É tentar entregar uma mensagem, né? Igual Jesus Cristo fazia muito bem, né, Daniel? Que é É o melhor storyteller melhor de todas a nossa... de todo. É, Eu tô, he eu is tô, it. é, eu tô pegando umas aulas de copywriting, e o cara ensina a gente como que a gente tem que... Como ser um bom comunicador, né? Palavras, gestos, presença, exato. E ele fala, tipo assim, como que você tem que ser um bom storyteller também, como que você tem que usar analogias, comparações, ponto em comum com a pessoa, Claro. porque aí a pessoa não tá só te escutando, ela tá te ouvindo, você tá entendendo? Tipo assim, você tem a atenção dela, você tá entendendo? E olha, e assim, isso é assim, 2000 anos atrás, esse cara tava falando isso, e assim, às vezes a gente não pegava esses códigos, entendeu? Coisas assim, tudo que, tipo assim, às vezes você vai ver muitas coisas que a gente tá aprendendo hoje, tal. Você vai ali ler num livro. Eu gosto muito de ler os livros da Bíblia, e às vezes, assim, teve um cara que falou uma coisa assim pra mim. É, um pastor que eu sigo ele. É um cara, tipo assim, ele dá umas palestras assim, chocante mesmo. O jeito que ele coloca. É um storyteller. O jeito que ele entrega. O jeito que ele entrega. E ele falou assim que, voltando no que a gente estava falando, as pessoas que vivem no passado delas, elas podem ser tóxicas para as pessoas que estão ao redor delas, porque misery likes company. Você tá entendendo? E assim... Daniel, eu percebi que eu era uma pessoa tóxica. E quantos de nós... E você suga a energia, né? Tudo. Você suga a energia da pessoa. Tudo. E Com assim, certeza. às vezes... E olha só... Você puxa eles com você. Se você... Por exemplo, eu gosto de estudar muito conhecimento. Tudo que a pessoa fez, ela foi successful e tem, né, até mesmo os livros da Bíblia, Salomão escreveu Eclesiastes, Provérbios, você tem tem muito código ali dentro ali que o cara, se realmente se aprofundar, você vai e uma das coisas que esse pessoal fala, se a pessoa suga muito a sua energia, se ela não quer ser ajudada, se ela não... maioria das vezes você tem que se afastar daquela pessoa. Como que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Eu vou me usar como exemplo, cara. Eu, depois das minhas guerras, é um negócio que eu acho que essa é a minha nova mensagem, o meu novo propósito. Eu não deixava as pessoas me amar, Daniel. Eu nunca deixei você me amar. Entende? E quando eu entendi isso, eu percebi que eu era a pessoa tóxica. Make sense? Então, quando eu entendi isso, foi quando eu me afastei. E quando eu me afastei, eu busquei o meu próprio autoconhecimento, o meu propósito. Aí eu conheci uma mulher maravilhosa, Lala, que você vai conhecer, claro. E a Lala, Daniel, ela me ensinou a ser amado. Então, todos os meus defeitos, que todos nós temos, todo esse shield, esse bloqueio que eu deixava em cima de mim, na minha frente, para ninguém entrar, ela lentamente ela foi me ensinando, né? Ela aceitou o meu toxicity. Ela pegou, ela absorveu e falou: top, deixa que isso aqui eu carrego agora para você se libertar. E foi isso que ela fez comigo. Então, ela me ensinou a me amar. Ela só queria que eu me amasse. E quando eu conheci isso e comecei a me amar assim, to the root, tá ligado? Cada detalhe, cada defeito, eu amo cada parte de mim, Dani. Então, assim, e ela me mostrou isso, e Deus me mostrou isso, que nós somos todos especiais. Cada um tem o seu propósito. E quando eu aprendi isso do amor próprio, aí eu busquei o autoconhecimento, né? Que é o autoconhecimento que eu me achei dentro da luz de Deus.
né? Então disso eu fui só essa coisa tóxica que a Lala tirou de mim, e ela é mágica, porque ela não tirou e colocou dentro dela. Ela internalizou, quando ela tirou de mim, aí depois ela deixou, porque ela é mágica nisso, Dani. Ela tirou todo esse peso que eu carregava e ela fez assim, ó. Aí entrou esse amor incondicional dentro da minha vida. Aí eu comecei a amar ela de um modo como eu nunca amei outra pessoa. Aí veio o meu filho. Né? Telzinho. Aí Deus falou assim, deixa eu te mostrar mais um toque aqui, então. Aí veio o Theo. Então, quando o Theo veio, Dani, foi assim... Foi uma das maiores mudanças de vida que eu tive. Sim, eu claro. não tinha conexão com meu pai, eu não tive um pai presente, né? Eu fiquei 17 anos sem conversar com meu pai, sem falar. E quando a Lala estava grávida e eu estava nesse processo de autoconhecimento, de autoamor, eu tive que sentar com meu pai. Eu consegui sentar e conversar com ele para me libertar. Se libertar daquele peso que você estava carregando desde sempre, do né? meu passado. Do seu passado. Da minha depressão, que antes eu achava que era a guerra que realmente pisou em mim ali, eu fiquei mal. Mas daí, quando eu me conectei com o meu amor próprio, e eu não tinha uma conexão com Deus, você sabe. E eu sempre busquei, mas eu era aquele, não, cadê você? Não tá aqui. Né? Eu lutava. E era o quê? Aquele shield que eu coloquei, eu não deixei Deus me amar, Daniel. Eu não deixava. Por quê? A minha visão era, eu já vi um tanto de amigo meu morrer perto dos meus lados. E eu ainda tô aqui. O que eu tô fazendo aqui? Já é o meu tempo. Então, para que eu vou deixar você me amar e me magoar? Né? Quando eu for, eu vou te machucar. Era assim que eu pensava. Aí eu entendi mais e fui nesse propósito. Aí o Theo veio, eu tive essa conexão com meu pai. E quando isso aconteceu, Daniel, foi assim, foi 2 anjinhos vieram aqui, toda essa carga. Aí eles levantaram. Nossa, eu vejo isso no momento que aconteceu. Tirou esse peso de mim, assim. Eu sentei no meu carro depois de 8 horas com meu pai, do jeito que a gente tá. 8 horas conversando com ele, Daniel. Eu, respirei, chorei pacas de tanta alegria que eu tava. Tipo, meu coração ele só fez assim, ó, encheu de amor. E hoje eu não tenho um contato direto com ele. Mas daí, o pai que eu buscava, que eu ficava depressivo, que eu queria, que eu sonhava no meu passado, quando eu me amei, eu virei esse pai. Então, tudo que eu buscava, sou eu. Era só eu. E a sua identidade, só, né? Identidade. Só isso. Que era... Aí a raiva que eu tinha do meu pai, o estresse, a depressão que eu tinha com ele, virou ingratidão. Porque aquela pergunta que você fez, conversando, né, antes da gente começar com o seu amigo, e decidi de carregar peso, quando eu agradeci que ele não podia voltar e mudar o que ele fez, hoje eu sou quem eu sou pelas ações dele. Então Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Nada é sem propósito, né? E aí tirei essa raiva e quando virou gratidão, Daniel, foi assim, outro degrau da escada, tá ligado? Aí eu virei um marido muito melhor. Eu virei um pai que eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu amo quem eu sou e eu amo o pai que eu sou. Sabe? É a mesma coisa daquele, tipo assim, você tem que se amar primeiro para você amar outras pessoas. Exato. Você tá entendendo? Tem aquela analogia que eles falam, se você tá se alguma coisa acontecer com o avião e as máscaras caem, se você for tentar salvar outras pessoas antes de colocar a sua, talvez você não vai poder ajudar. Você vai faltar o ar. Exato. Você tá entendendo? Coloca a sua máscara primeiro para depois ajudar outras pessoas. E isso é difícil, né, Daniel? É difícil. Querendo ou não, é muito difícil. Imagine você entrar aqui dentro e falar, eu me amo. Até mesmo assim, eu vou até mais além, ok? Lá em casa, a Marcela, a minha esposa Marcela, ela vem primeiro. Sim. Eu e ela, a gente tem que estar em total harmonia com as nossas máscaras. Exato. Amando um ao outro pra gente fazer a nossa filha feliz. Exato. Não porque a minha filha minha filha vem primeiro, tal. Tanto é que, tipo assim, você nunca vê árvore fazendo fruto para ela mesma. Exato. Eles vão. Então, se eu não tiver em total, às vezes, principalmente na área de casamento, relação, tipo assim, as pessoas, a gente estando
criando nossos filhos, bom, tá bom, depois nós resolvemos. Não, vocês têm que se resolver primeiro e procurar aquela harmonia, amar uma outra, que não é fácil, uma relação não é fácil. Principalmente se você não for uma relação onde que Deus é o ponto de tudo, onde que não é about her, não é about you, é ele. Exato. Qual que é um godly view, sim, uma visão de Deus, uma relação que tem, quando exato, você começa a se aprofundar mais, aí sim, naquela harmonia, o seu filho vai ver que, olha, como uma esposa deve ser tratada quando ele se casar. Você tá entendendo? Ele tá vivendo o amor, né, Daniel? Exato. Ele tá sabendo o que é amor. Exato. Faz totalmente sentido, no sentido de novo, eu tive que me amar para amá-la lá. Porque agora eu entendo ela. Eu vejo ela. Então não é mais... A dor dela não é mais... ela tá ali na bad, eu vou deixar ela. A dor dela vira minha dor. Porque daí eu pego a energia dela, igual ela tirou a minha toxicidade, né? Toxicity. Como ela pegou, quando ela tá down, deu. Eu vou lá e eu pego essa energia para ela ficar melhor. Então essa troca de amor, de conhecimento, de um levanta o outro, né? Quando você cai, a única coisa que a gente precisa fazer para ir para frente, Daniel, quando você cai, é levantar. E às vezes é muito difícil. Exato. Se quando alguém tá aqui, velho, ó, você não tem nem opção, porque a energia é tão forte que ela te pega e you're not alone. Né? Show. Muito show, muito show. Muito. Mas então, depois que passou tudo isso, a segunda vez que você voltou, se eu não me engano, do Afeganistão, você ficou aqui um tempinho. Isso. E você começou uma nova paixão na sua vida, né? Que é o CrossFit. Conta pra nós um pouquinho do seu começo aqui, porque hoje em dia você é um cara, tipo assim, super conhecido no mercado CrossFit brasileiro, um cara que treina lutadores de UFC, atores da Globo, então assim, mas eu sei que o comecinho foi aqui, ali em Norwalk, né? Sim. Alguma coisa assim. Tudo começou quando eu voltei, né? Aí eu continuei minha faculdade e eu tava morando em Norwalk. Na verdade, voltar um pouquinho. Em 2007, eu tive um acidente, né? Caí de um helicóptero, me machuquei muito na guerra. E quando eu voltei, assim, esse detalhe você não tinha me falado. Depois a gente fala sobre eu tive algumas lesões, né? Algumas coisas assim que aconteceram que eu acho que nunca falei aqui. No Brasil já tá um pouco mais popular, que eu já consegui superar essa barreira e não olhar o meu passado como depressão e olhar como uma mensagem, como eu posso ajudar as outras pessoas. Mas eu fiz uma missão e deu merda. E, enfim, me lesionei. Então, meu lado esquerdo, meu quadril, joelho, tornozelo, foi embora. Fast forward um pouquinho, aí foi quando eu voltei, eu conheci, assim, a fisioterapia, um pouquinho mais da parte física, né? De o que eu posso fazer para melhorar. Então, lá a gente já fazia um CrossFit meio que sem nome, sabe? Que era esses treinos um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais de... Tava na guerra, né, Daniel? Servi no exército. Então, você tem que ter um condicionamento pico. Melhor de todos. Então, se tiver meio devagar lá, não vai dar certo. Você não vai aguentar. Você não vai. Você tá vivendo em 3.000 pés de altura. Aí você faz uma missão, você tipo... Cada passo é assim... Sim. Agora imagina, aí você bota uma mochila de 60 libras, um colete 45, uma arma de 20, uma pistola de 12, aí toda a sua munição, aí você coloca mais roupa, bota, água, comida, e entra no helicóptero, eles te jogam lá dentro, aí ó, see you later, bro. Mas quando tudo isso passou, aí eu voltei, né, para casa, eu tive que buscar uma alternativa de reabilitação. Então eu andava meio torto, meu quadril saiu do lugar, né? O fêmur saiu do lugar, rachou um pouquinho a bacia do quadril. Então isso foi um trauma assim que eu falei, uau, como que eu vou viver minha vida assim? E vendo muitas outras pessoas muito pior, né? Amigos que perderam perna, braço e continuaram a viver. Então eu achei o CrossFit. Um amigo meu que estava junto comigo, ele falou, vamos tentar uma reabilitação mais alternativa.
Então, eu conheci o CrossFit depois do exército como um modo de reabilitação. Né? Eu tô falando com o Justin mais cedo, né? O CrossFit, quando você acha, quando você ouve, é barra, é barulho, é peso, é marombeiro, é tudo que você imagina que não é. Porque eu conheci na fisioterapia, em como eu consigo me tratar ali com atividade física e uma alimentação, que veio depois, e como que eu podia me reabilitar. Então, eu comecei a praticar. Só que você sabe que eu gosto de ser ativo. Então, com muito pouco tempo, eu me reabilitei de um modo que o VA, né, o Veterans Affairs mesmo, eles, o que você está fazendo? Eu só estou me movimentando. E disso nasceu uma paixão. Que aí nasceu mesmo, cara, eu não tomo remédio, eu não tomo um Advil da vida. E eu só comecei a entrar no mundo da saúde. E o mundo da saúde, para mim, é uma prevenção para a doença. Não é, eu tô doente, agora eu quero ficar saudável. Eu só estava lesionado, mas eu queria viver saudável, sem dor. Sim. Não queria fazer cirurgia, não queria fazer nada. Então, eu entrei nessa onda do CrossFit, eu já sabia, no modo intenso, fast forward, conheci a reabilitação. E quando eu me reabilitei, foi um negócio tão suave, assim, que eu tava numa academia, eu trabalhava lá o Fabiano tinha a empresa de granito, né? Sim. E eu ia pra Norwalk só pra treinar com esse cara. Eu falei, que esse cara é diferente, velho. O que tá acontecendo aqui? Eu tô melhor, eu tô ficando mais forte, não sei o quê. E do nada ele me pediu, falou, Bruno, você é muito bom, né? Um cara saiu e falou, ó, tô precisando de um professor no final de semana, você vem aqui pra dar uma ajuda pra gente? E eu topo. Aí falei com o Fabiano, ó, Fabes, final de semana já não posso mais, aí era só sábado, aí depois sábado e domingo. Aí sexta-feira à noite eles já, ó, sexta-feira à noite tá enchendo, você consegue ficar? Eu, Fabiano, segura aí. Sim. Porque eu achei o meu propósito, né? E outra, eu não tava com dor mais, Daniel. Eu tava vivendo assim, dor no quadril, andei de muletinha um tempo, quando eu voltei, e minha dor sumiu. Foi uma parada assim que você gostou e ao mesmo tempo te ajudou no que você estava passando na época, então? No início eu nem gostava. Assim, eu fazia porque era intenso e eu tinha que ter um condicionamento muito foda. Aí voltou, aí eu, esse negócio aqui de agacha devagar, sobe, de agacha devagar, tira um peso do chão, tá errado, melhora isso aqui, que melhora ali. Aí o Mike, né, eu tenho até uma conversa com ele, e ele foi me guiando. Eu fui só cada vez. Aí era sábado só 1 hora, depois foi sábado 3 horas que eu dava aula com ele. Aí virou um domingo, aí virou sexta. Aí do nada, eu tô falando com o Fabiano, ó, hold things up there. E então foi nesse guia. Aí eu fiz o meu primeiro curso de CrossFit. Aí eu terminei minha faculdade de design, né? Que eu fazia interior design. Sim. Aí assim que eu terminei, eu ia começar arquitetura. Aí quando eu fui na escola, that's not what I want. Não é. Não quero. Eu quero ajudar outras pessoas que se lesionar e não ter que passar o que o Western World, né? Vamos fazer cirurgia, vamos tomar remédio, toma isso, toma aquilo. Eu falei, não, eu consigo fazer de um jeito diferente. Eu vivi e foi o que aconteceu. Aí eu comecei a dar aula, comecei a estudar e na minha faculdade eu fui fazer assim, mudei. Quero fazer alguma coisa dentro da saúde. Aí eu escolhi fisiologia e nutrição. Uau. E aí foi quando eu comecei a jornada dentro da saúde. Que foi mudança de vida. Aí Deus me pega e me coloca no Brasil. Bem no início mesmo do boom do CrossFit no Brasil. Tava bem grande já nos Estados Unidos, na Europa. E eu tive essa oportunidade de me encaixar no Brasil e poder fazer essa introdução, né? Sim. Não do CrossFit elite, de esporte, mas o CrossFit para todo mundo. Para você poder brincar com seu filho um pouco mais saudável. Claro. Entende? Você poder jogar seu futebol e não se lesionar. Para você correr um pouco mais longe sem dor. Para você dirigir seu carro um pouco melhor. Para você dormir sem dor. Para as dores nas suas costas que você tem durante o dia de ficar sentado, eu te ensino como você pode mudar um pouquinho, 5 minutos por dia ali, para essas dores sumirem. Não, e eu
eu sei que você é um cara, quando você pega pra fazer alguma coisa, você vai, mergulha dentro mesmo. E uma das perguntas, como eu te falei, eu que tava querendo anotar algumas perguntas pra fazer, eu falei, não, vamos só tocar esse negócio aqui, entendeu? Mas uma das coisas que eu queria te perguntar, pra você falar pra galera que tá assistindo, pessoal aqui, o propósito que a gente fez esse podcast é realmente para ajudar a nossa comunidade, como o servir, entendeu? Claro. Trazer pessoas como você, contar a história. Quem sabe se vai ajudar uma pessoa que está assistindo agora com... A gente nunca sabe, entendeu? Mas você está aqui, você está falando a verdade. Igual você estava falando, meu propósito é falar a verdade agora. A verdade é viva e contra ela não tem nada. Nada. Porque se você, né, a verdade, você fala, você dorme em paz. Por mais que às vezes seja uncomfortable em algumas situações, doesn't matter. É a verdade. Exato. Você tá entendendo? Então, o que eu queria uma dessas questões que eu ia falar, porque você fala pra gente qual é a importância do exercício físico na vida de uma pessoa. Nossa, essa pergunta é boa, viu? Longevidade. Longevidade é viver o quanto nós pudermos com uma vida saudável, né? Então, o que é longevidade? É ter uma qualidade de vida independente até o seu último momento. Então, no mundo que a gente vive hoje, de indústria farmacêutica controla o globo, né? Se a gente entrar em detalhes... É um business. Não, é o maior business. Ele é maior do que a política. Porque eles controlam políticos. E como o país funciona e como laws, né, as leis são desenvolvidas. Então, a saúde, na verdade, a gente já nasceu saudável. Você não nasceu doente. Você não nasceu remédio. Eu vou contar uma historinha rápido para ver se faz sentido. Se eu perder aqui, você me volta. Sim. Volta pro lugar. O Theo, ele nasceu em casa, meu filho. Aí eu morava aqui, não entendia nada sobre... Né? Para mim era, water broke, vamos pro hospital. E a Lala, ela, com as milhões de lições de amor que ela me deu, ela, eu quero fazer isso assim. Parto natural, né? Parto natural em casa. Eu, como que isso vai ser? Enfim, tivemos o Theo em casa. Hoje o Theo tem 2 anos e 4 meses e ele nunca ficou doente. Nunca ficou doente, Daniel. Uau. Nunca tossiu. Então, desse processo foi ainda mais um icing on the cake na minha jornada da saúde. Porque é tão natural e ele veio exatamente como que deve ser. A Lala não teve nada, nenhum remédio. Foi ela e só ela. E ela teve o Theo veio, ficou conectado no cordão umbilical por mais algumas horas. Tomou banho só 3 dias depois com aquele coat que fica em branco, né? Aquilo ali é para proteger a pele, criar antibactérias e várias outras coisas que acontecem. O outro dia, Daniel, ele nasceu 2h56 da manhã. No outro dia, 6h30 da manhã, a Lala tá na minha cozinha fazendo café da manhã pra gente. 4 horas depois de parir um moleque, velho. Eu achei aquilo ali mágico, Daniel. Eu fiquei desesperado. Nossa. Eu fui e perguntei, você é doida? Vai deitar. E ela, amor, nunca me tive tão bem. Então, como que eu vejo o que é saúde? Qual é a importância da saúde? A importância da saúde é pra gente viver eternamente, né? Então, a gente vai entrando, eu tenho uma dorzinha. Vamos ali na farmácia. Né? Você tem uma dor de lombar. Pô, a gente tá sentado aqui, isso é natural. A gente vai ficar aqui, depois as costas vai arredondar. Aí você tá no computador e você vai ficar assim. Aí o microfone fica longe, aí você chega mais perto. Né? E querendo ou não, só essa postura aqui, olha só o tanto que eu já tô me diminuindo. Já tô ficando triste. Já tô causando o meu corpo collapse. Né? Aí eu vou e tomo um remédio. O que o remédio faz, Daniel? Mais ainda. Comida. Você precisa de comer. Você vai lá, come um pratão, uma lasanhazona, pá, cheio de açúcar, tá, carboidrato, pá. Aí você bateu aquele rangão, o que você quer fazer? Dormir.
Então, olha como que a gente vai mudar agora. Aí eu vou vir aqui, Daniel, eu vou arrumar minha coluna, eu vou empinar minha bunda, eu vou sentar numa postura onde que minha coluna foi feita para ser, né? Aí a minha postura vai ficar mais aberta, eu tenho mais presença para conversar com você. Eu não vou ter dor de mais tarde, pela minha postura. Então, isso eu aprendi na parte de fisiologia, como que o corpo funciona. Então eu falei, tem algo aí. Com o Theo nascendo, morando no Brasil, mudei minha alimentação todinha, comecei só a comer comida de verdade, cortei açúcar e fui estudando sobre como o nosso corpo funciona, Sim. como que ele sintetiza a comida e como ele é a energia distribuída. E cada vez que eu buscava mais conhecimento, mais eu ganhava sobre o que era saúde. Então, a importância de você viver uma vida ativa, física, é porque nascemos para ser físicos e ativos, né? Então a gente nasceu para colher comida, né? Agachado, com a postura ereta, porque senão você não consegue ficar 12 horas. Né? Voltando lá nos nossos Paleolithics familiares, né? Quando eles iam caçar, era dias correndo, tendo lança, fazendo fogo. Então, eu tô indo num prehistoric time pra gente ver que nada mudou. Não. Nada mudou. Não. Além da doença. Que quem deixou a gente doente é os remédios, a medicina tradicional hoje. E temos tudo aqui ao nosso redor. Tá tudo em volta aqui pra gente poder ter uma vida saudável. Então, se você se movimentar um pouco mais, você coloca 30 minutos para você caminhar ao invés de você andar, ou ao invés de você dirigir, é uma atividade física. Já é uma atividade física, né? Entende? Se a gente fizer isso aqui, Daniel, ó. Isso aqui é uma atividade física, Dibas. Porque agora meu corpo não tá relaxado. Para você ficar em pé, você precisa se suportar. Então, eu comecei a pegar esses pequenos detalhes que eu fui vendo e aplicando na minha vida. E aplicando na vida de outras pessoas. E quanto mais eu fazia isso, mais feliz eu via todo mundo ao meu redor. Porque daí as pessoas estão acordando no final de semana, cheio de energia, para ir brincar com seus filhos. Eu troquei a lasanha do seu sabadão para um salmão grelhado com brócolis e molho de blé, blé, blé. Que comida que você come e você quer fazer coisas. Porque é isso que comida deveria ser. Os nutrientes do que tem, né? Tal e tudo. Vamos colocar aqui o nosso corpo, ver se faz sentido aí no termos de por que viver uma vida saudável. Você tem um carro. Esse carro andar, você tem que fazer o quê? Manutenção. Manutenção. Essa manutenção vamos fazer uma fisiozinha aqui, ó. O ombro tá doendo, a roda do carro tá meio torta. Vamos ali. Eu vou fazer uma fisiozinha pro meu ombro alinhar. Ou vou levar no mecânico ali só para ele dar uma ajustada, apertar o pneu para ficar de boa. Então isso é a manutenção. Só que você precisa de gasolina. Seu carro precisa de gasolina, senão ele não anda. E é uma coisa que você faz mais constante. Nosso carro precisa de gasolina. Você vai colocar álcool no seu carro? Bom, depende se o carro for álcool, né? Exato. Qual que anda melhor, álcool ou gasolina? A gasolina? Certeza. Mas daí você vai colocar uma gasolina... Ou você quer uma gasolina mais pure, mais clean? Seu carro vai andar mais. Né? Então, quando a gente começa a olhar nesse propósito, você quer comer um pão aqui que é cheio de açúcar, que a gente já sabe que causa doenças crônicas, doenças que vai levar pelo resto da sua vida, como diabetes e batimento cardíaco elevado e pressão alta. A comida faz isso. Por um prazer momentâneo, né? Por aquele, Exato. Né? Eu escolho comer uma maçã. É. Ela tem a mesma coisa. Ela vai ter um açúcar, só que é um açúcar que o meu corpo gosta, que ele precisa. Sim. E a gente olha de como o corpo vai funcionar, de como seu carro vai andar. O meu carro com a maçã, ele anda muito melhor, mais suave do que um carro com pão, que é o meu corpo. Então, essa é a diferença. Então, quando chegar no meu 50, no meu 60, no meu 70, 80, 90, 100, 110, eu quero chegar lá
Eu falo isso aqui, eu sei até como é que vai ser, mas eu quero cagar sozinho. Aí eu volto. Isso pra mim é longevidade. Isso é saúde. E uma coisa que eu queria te perguntar. Exercício físico é todo dia? Todo dia. Todo dia. É igual comer. É. Você tá cuidando do seu corpo. Então, no dia que você não come nada, é o único dia que você não precisa fazer exercício. Se você não come nada, você não vai ter energia pra fazer exercício. Então, como é que seu carro vai andar sem gasolina? Exato. Por isso que você vai falar, hoje eu não vou comer nada. Mas hoje você não vai fazer nada também, porque seu carro tá sem energia. E às vezes as pessoas têm assim elas não entendem isso completamente. Por exemplo, ok, você foi na academia ontem, vamos colocar o CrossFit de lado, por exemplo. Sim. Eu vou e malho peito e tríceps, né? Amanhã o meu exercício físico pode ser uma caminhada, né? Um hiking, uma corrida, alguma coisa assim. Por que não? Vai andar de bicicleta com seu filho. Variar, exato, né? E isso é viver, Daniel. Porque não é eu vou numa academia por obrigação todo dia. Você come por obrigação? Não. Você come às vezes porque você quer, você precisa. Na verdade, não é nem porque você quer, porque você precisa de comer. Então, uma atividade física é a mesma coisa. Você precisa se movimentar. Como é que seu corpo vai funcionar? Se você acorda, só de acordar, você abriu o olho, você está se movimentando. Exato. Para você sair da cama, você bota o pé no chão. E você tocou num assunto muito bom aí, que é... Olha, eu acho que isso tudo vem de você criar bons hábitos. Porque disciplina é legal. Disciplina é legal. Disciplina cria hábitos. Mas hábitos são melhores. Sim. Por quê? Agora você está fazendo porque você curte aquilo. Exato. Você... e às vezes até pode ser... Até que no começo não seja tão... aquela coisa que você ama, mas você sabe que é alguma coisa boa pra você. Exato. Você tá entendendo? As mesmas coisas, assim, umas batalhas, às vezes, que a gente tem, acordar cedo. Todo dia, se você tá acordando, tipo assim, tem aquela batalhazinha ali com o seu cérebro, né? Tipo, claro. O seu cérebro, ele quer ficar... eu vi que você me olhou. Não, fica aqui, tô de... Não, tá frio. Exato. Tá frio, peraí, você tem 5 minutinhos. É porque o seu cérebro, ele gosta da zona de conforto. É, o você melhor tá entendendo? lugar. Exato. E quando o cara começa a entender isso e a meio que botar terror no cérebro, fala, não. Já fez o compromisso e agora a gente vai. E vai. Depois de um tempo, já vira um hábito, já onde que talvez num sábado você queira dormir até 8 e você não vai, porque o seu hábito, você tá ali 5 horas da manhã, ali assim, ó. Exato. Ok, posso dormir mais um pouco, sabe? Sim. Tipo assim, então os hábitos é melhor que disciplina, porque disciplina tem regra. E regra, às vezes, gera decepção. Se você não fez uma parada um dia e você é muito disciplinado naquilo, aí você fala, nossa, eu não fiz. Não, amanhã você faz. Você tá entendendo? Tipo assim, é um hábito seu, talvez por... Sempre regra princípio é melhor que regra. Regra sempre rola alguma coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Sempre quando tem regra, rola, tipo assim... esqueci a palavra que eu tô procurando, mas a pessoa, tipo assim, mais ou menos se sente obrigada a fazer, aí fica mais ou menos uma luta ali, entendeu? Que fica se isso tem, aqui, né? Se tem relacionamento, você faz porque você quer. Sim. Você tá entendendo? Eu quero acrescentar, e talvez acrescentar algo para você pensar. Como que cria hábitos? Como criar hábitos? Como você cria um hábito? Você sabe? Tenho mais ou menos uma ideia, mas eu quero ver o que você vai falar sobre isso. Você acha que sem disciplina você cria hábitos? Não, né? Então, é só um formato de ver. Eu não discordo que a disciplina, igual você está falando, ela vira uma regra, né? Vira, caraca, eu tenho que fazer. Mas eu vejo já a disciplina como uma lição. Porque você precisa de ter uma lição. Né? Somos muito rebeldes. A gente quer fazer o que a gente quer, não o que a gente deve fazer. Exato. O que tem que ser feito. Rebelião. Então, para mim, eu vejo a disciplina, Dibas, a disciplina ela é um caminho, uma lição
para eu chegar no meu objetivo, que é criar um hábito de acordar cedo. Lembra quando você falou, oh, não é 6h50, não sei o quê? Eu falei, Dibas, eu vou estar acordado, eu já vou ter lido e já vou ter treinado até 6h50. E isso, eu tô de férias. Uhum. Amanhã é sábado, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou acordar 5h50 ou 5h30. Vou fazer minhas coisas, vou ler, vou meditar e vou treinar. Uhum. Aí, Bruno, mas você não tem equipamento, você tá viajando. Onde é que você tá? O que é treinar? Treinar é me movimentar. Eu faço um alongamentozinho ali, 20 minutos, faço um yogazinha, ou eu faço, sei lá, 500 agachamentos, tô de boa. Push-ups, alguma coisa assim. O que for, o seu próprio corpo. Tudo, o seu corpo é perfeito, você tem tudo. Então, eu quero colocar um pouquinho mais para você refletir na disciplina. Disciplina, hábitos não vêm sem disciplina. Porque a disciplina é o caminho, é a lição. Porque se você não tiver a lição para entender, se você olhar e falar um negócio, não, eu entendo, eu sei que você não entendeu. Porque o entendimento ele vem quando você sofre, eu acho. Que é dentro dessa disciplina. E esse sofrimento não é um sofrimento de novo, igual a gente estava falando. É um sofrimento de você brigar com a sua cabeça. Seu alarme tocou 5h30, né? Porque você quer criar um hábito de treinar de manhã, de se movimentar. Vamos tirar essa palavra treinar. Né? Eu acho também isso, mas eu tenho que ir. Não, você só vai se movimentar. Então, você trabalha às 7, só que você acorda 5h50, como é que você vai fazer alguma coisa? Uhum. Como é que você vai alimentar bem? Você vai pegar um Pop-Tart, pegar e... Exato. Né? Só que se você criar, se você botar o objetivo, o hábito, eu quero acordar às 5 da manhã para cuidar de mim, porque é isso que eu faço, por isso que eu acordo cedo. Eu não quero acordar cedo, Daniel. Nunca quis. Quem quer acordar antes do sol? Mas eu acordo porque eu acordo, eu cuido de mim, aí eu cuido do que tem que ser feito. Então, para criar um hábito, eu vejo o hábito é o objetivo. Você não chega ao objetivo sem o seu caminho. O caminho é a disciplina. Porque se eu trabalho às 7, eu quero acordar às 5h30, assim que o alarme... Você vai olhar... Aí você olha assim, nossa, 5h30, tá frio, o sol não tá aqui, esse cobertor gostoso aqui, né? Só que se como não é um hábito ainda, você tem que lutar, você tem que criar a disciplina. Sim. Então eu vejo a disciplina como um caminho. Quando você criou o hábito, aí eu apago a disciplina, porque ela já existe dentro de mim, porque o hábito foi criado. Exato. Então o acordar cedo para mim já não é um esforço. Para mim, é um reward. Sim, um reward que foi criado por causa de disciplina, que me levou ao hábito, que é o que eu queria e não gostava, mas o hábito, ele criou uma rotina e me deu algo maior do que eu. Então eu luto com ele e deixo ele ali até ele me trazer prazer. E não tem falha, Daniel. Todas as vezes ele me traz prazer. Aí eu acordo, eu vou fazer um café com meu filho, eu tô disposto, eu tô feliz, eu já tô realizado. Então aí eu esqueço de tudo, eu fico presente. Aí eu tomo café com meu moleque, tomo café com a minha mulher. Né? Pode estar frio, pode estar sol, pode estar chuva, pode estar o que for. Eu já fiz, criei minha disciplina, meu hábito tá ali, eu só continuo com a minha vida. Então, para criar esse hábito, você precisa de um pouquinho de disciplina. Porque se você não tem, é porque você não entende o porquê. E para entender, a gente precisa de uma lição. Faz sentido? Faz. É por isso que eles chamam de coach. Então, é isso. Então, criar esse caminho é muito importante. Né? E isso a gente só tá falando meio que de acordar e criar uma vida ativa. Sim. E isso vai para tudo. É tão importante. Vai para tudo. O mundo seria tão melhor se todas as pessoas pelo menos fizessem um exercício físico, né? Tipo assim, você tira um pouco talvez do estresse que tá rolando. Você tá, seu corpo, você precisa disso, claro. Né? Tipo assim, são suas raízes. Sim. E quando uma pessoa começa a se conhecer melhor, e assim, se você busca o conhecimento, todas as pessoas que dão, por exemplo, Tony Robbins, tem um cara que eu sigo no Brasil, que é um mentor para mim, eu tô até fazendo uma mentoria com ele agora, Pablo Marçal, cara super sinistro.
Botando Terror, lá no Brasil. Lá. E, eu assim, tô ligado, ele é sinistro mesmo. E eles falam muito sobre isso, o acordar, o meditar, o respirar. Fala assim, às vezes tem uma pessoa vai nascer e morrer e não vai dar um desse aqui, ó. Não vai. Tanto que é bom, né? E você começa a se conhecer, estudar. Às vezes a pessoa... É porque é muito ciclo. Muito ciclo. Por exemplo... É muita coisa ao mesmo tempo. Eu dou muito valor às pessoas que investem em vidas para quebrar ciclos. Te dou um exemplo. A minha esposa, ela faz social work. A assistente social, né? Ela trabalha com crianças, garotas, nas escolas de Danbury aqui, ajudando elas como quebrar esses ciclos. Tudo vem de como você foi criado, mas o seu passado, ele não pode ditar o que você vai ser no seu futuro. A gente estava falando sobre isso. Ele é o seu guia. Exato. Quantas pessoas que você já deu um coach onde que eles estavam 50 quilos a mais e eles voltaram aquilo ali agora por quê? Porque eles te buscaram. Exato. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, esse investimento em vidas, para mim, tem valor eternal. Você tá entendendo? Sim. Você tá concentrando mais na eternidade, onde que essa pessoa vai ser usada do que na sua aposentadoria. Exato. Você tá entendendo? Total. Então, assim, então, assim, show, cara. Muito show. Eixo CrossFit, né? Eixo que chama? CrossFit, é isso. Aí tá em Brasília. Que lugar lá de Brasília? Bruno? Fica em Brasília, no Lago Sul. Lago Sul? Então é um cantinho que a gente teve abençoado por Deus ali. Dentro desse propósito todo, quando eu fui pro Brasil, eu tive a honra e a oportunidade, né, de fazer parte do crescimento do esporte dentro do nosso país, do Brasil. Então, quando chegou naquela intensidade, e de novo, pelas minhas experiências, pelas minhas lesões, pela minha vida, né, Daniel? Eu fui mapeando como eu consigo ver o que é saúde, o que é longevidade, o que é viver uma vida leve. Sim. Né? Em todos os aspectos, no trabalho, na família, com amizade, com tudo, com si mesmo. Cara, o seu bem-estar com você mesmo faz toda a diferença em todas as áreas da sua vida. Tudo guia, né? E o Eixo nasceu aí, enfim, ele foi eu e meu sócio, a gente sentou e planejou cada detalhe. E eu queria trazer algo pro Brasil que não existia. Que não existe, eu quero dizer que não existe hoje o que eu faço, Daniel. Que é segurar na mão da pessoa e não é vem aqui levantar uns pesos, vem cá, deixa eu cuidar da sua alma, do seu ser. Né? E as pessoas precisam de ser acolhidas, principalmente num ambiente onde que é unknown, né? Que você não sabe o que está ali dentro, não sabe o que esperar. Sim. Então o Eixo, quando ele nasceu, foi assim... Eu gosto muito de fazer as coisas, né, um pouquinho perfeita. Eu tento chegar o mais próximo possível. E o Eixo, ele é no eixo de Brasília, né, dividido as duas asas do avião de Brasília. Ele é no centro e ele é no centro do lago, que divide o Lago Sul e o Lago Norte. Que é uma das razões que o nome nasceu Eixo, né? E quando eu pensava em eixo, é o eixo da nossa vida, né? Então, como que a gente... até um slogan, um hashtag que a gente tem o que é viver uma vida dentro do eixo? Nice. E a vida dentro do eixo, aí eu criei essa percepção de o que é uma vida dentro do eixo? O seu eixo. Você é o eixo. Você é o eixo de tudo. Você é o eixo da sua vida. Então, quando ele nasceu, foi nesse propósito de mostrar o eixo de cada um, né? O seu centro, o seu powerhouse. Onde é que você consegue direcionar? Então o eixo ele era um CrossFit de atividade física. Aí eu incorporei a prevenção de lesão com fisioterapia. Só que ao invés de você ir num fisioterapeuta
ele fazer tudo por você, eu te ensino a fazer. Para você ficar o quê? Independente. Para você nunca mais precisar de mim. Que eu acho errado que muita gente faz as coisas para eles nunca mais sair. Uhum. E eu falo para meus alunos, quando você sair daqui, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E eles não entendem isso. Porque se você sair dali, é porque você ficou totalmente independente na sua área da saúde, na sua área de bem-estar. Então, aí eu incorporei o treino, atividade física. Eu incorporei a prevenção, o cuidar do corpo. Trouxe nutricionistas que ensinam o que é se alimentar, como que você abastece o seu veículo. Então, tem um guia agora, que não é só você chegar lá e é só eu falando de tudo. Então, eu montei uma equipe com um pouquinho de todos. Aí, trouxe também uma terapeuta, que se você tiver um dia ruim, você entra ali na salinha de meditação, você senta com ela e you get things solved. Você abre seu coração. Então, não é mais eu quero um bíceps grande. Eu quero um coração enorme. Isso é que eu busco. Isso que eu busco passar para todos. Então, aí eu fui incorporando essas outras sós, né, dentro do nosso eixo. Uhum. Montamos uma lanchonete onde que é tudo comida natural. A gente ensina as pessoas a guiar e falar assim, o porquê não do pão e o porquê sim da maçã. Né? O porquê que a gente troca uma feijoada por uma comida um pouco mais saudável, pode ser um arroz com feijão, só que ao invés de botar toda aquela gordura, vamos colocar umas coisinhas diferentes, vamos montar um prato colorido. Então eu não só falo, como vivo, como ensino e guio. Uhum. Entende? Então, o que nasceu, na verdade, dentro do eixo foi uma mudança de vida. Um lifestyle. De estilo de vida. Uhum. Então, e não é um estilo de vida que eu vivo. É você pegar a sua vida e ter controle dela em todos os aspectos. Entende? Sim, claro. Então, temos clínicas de o que você imaginar. Se um aluno meu falar, pô, não sei o quê, nossa, eu queria tanto aprender a meditar. Eu vou lá, boa ideia. Se você tá querendo, eu tenho certeza que no mínimo mais uns 10 quer. Aí eu vou e marco, galera. Ó, hoje, esse sabadão, 1h da tarde, aula de meditação. E ensino todo mundo a meditar. Então, de novo, aí chega no sábado, todo mundo acha, dia de treinar para depois entrar no churrasquinho, na cachaça. Aí eu falo, vamos treinar aqui, ó. Vamos aprender a fazer isso. Let it out. Entende? Uhum. Então, para mim, a vida saudável, né? Eu vou sempre voltar na sua pergunta do que é, ou qual a importância de viver uma vida saudável, é uma vida de paz, de bem-estar, em todos os aspectos da vida. Porque a gente tem o nosso físico, o nosso espírito e a nossa mente. Né? E se você equilibrar e tiver controle desses três, você é uma pessoa leve. E para mim, uma pessoa leve é uma pessoa de muito amor. Não, detonou. Detonou. Cara. Nice, right? Very nice, very nice. Eu sei que se a gente ficar aqui trocando ideias sobre experiências de vida, sobre tudo que já aconteceu, tudo que tá para acontecer, a gente fica aqui o dia inteiro. O dia todo. Então, queria só te falar que honra. A honra é toda minha. Que honra ter tido aqui você esse aqui irmãozinho. em dar essa lição de vida para nós. Todos. Você sabe que você está investindo em muitas vidas que vão até ver. Se você mora em Brasília, Eixo CrossFit, né? Eixo CrossFit. A gente vai deixar suas informações aqui também para se alguém que... Você faz aula online também? Se alguma pessoa aqui nos Estados Unidos quer fazer? Fazemos aulas online, treino individual, treino online, que ele é bem legal. O Covid trouxe muita coisa boa, né, Daniel? E uma das nossas coisas muito legal é o nosso formato de aula agora online, que está sendo inesperado para mim. Foi uma coisa muito mágica que aconteceu, que eu nunca imaginei que podia acontecer. Então, saindo do Brasil, a gente consegue ter um acesso em tudo. Então, assim, onde você estiver hoje, você consegue trocar ideia. E se qualquer coisa, só manda uma mensagem, eu gosto de conversar. A internet realmente... Eu creio que acelerou
um pouco o que já ia acontecer, né? O que já estava por vir já. E é muito legal. Ou estamos exatamente onde a gente deve estar. É. Boa maneira de olhar também. E será que no futuro próximo vem um eixozinho aqui para o nosso lado, alguma coisa assim? Ou isso aí é... Esse seria o sonho, né? Assim, a viagem inteira de vir, de resolver algumas coisas, de, né? Tá nessa presença sua aqui. Sim. É meio que para isso. Eu acho que deu, para mim, pelo menos, foi uma coisa tão mágica que eu quero trazer para cá. Principalmente pela vida acelerada que é dos Estados Unidos. Eu vivi essa vida e eu vi o tanto que era tóxica para mim. Mas é porque eu não tinha um controle da minha própria vida. Então, quando eu consegui dominar esse controle, foi quando eu planejei tudo isso. Eu não, né? Deus. Que me trouxe e falou, beleza, então ali a gente vai fazer isso aqui. Então, sim, eu espero que o eixo, o Axis, venha para os Estados Unidos para a gente atingir mais pessoas ainda. E é dentro de tudo e ainda mais no que você está fazendo aqui, né, Daniel? No começo a gente até falou, eu vou acrescentar um pouquinho antes de terminar, mas o propósito de estar bem, né? O propósito de estar aqui. Eu quero estar bem porque eu quero ser dono de um pedacinho do mundo, né? Então, se eu estou bem... O mundo que foi feito para nós. Para né? nós. Então, o que você está fazendo é... Alguns olham, ele está vendendo casa. Eu acho que não, velho. Eu acho que você tá dividindo o planeta com todos nós. E você não tá criando algo para si mesmo. Você está dando oportunidades para as outras pessoas. Sim. Para ter o seu próprio lar, para ter o seu espaço no mundo, que é só mais uma coisa que a gente precisa. Você sabe das 3 coisas mais importantes da nossa vida, Dibas? 4 para a gente colocar uma a mais ali. A gente precisa de água, comida, shelter e oxigênio. E você providencia uma delas. Uma delas. E uma das mais importantes. E a gente tem até uma frasinha que eu criei pro Rise Up, é que shelter at your hands. A gente é um produto que eu acredito, que eu invisto nele. Sim. Tipo assim, a gente tá fazendo uma série de vídeos agora que chama Quem Compra Terra Não Erra. Porque, assim, olha só para você ver, multimilionários, bilionários, é o que eles investem. E outra coisa, um prazer que dá, tipo assim, de você tirar uma pessoa do aluguel, de ter a sua própria casa, ou até mesmo ajudar uma pessoa a comprar, fazer um investimento, onde que ele está trazendo um income passivo, uma grana a mais. Esse tempo atrás a gente vendeu uma casa para uma moça, onde que é uma casa de 3 famílias, ela aluga 2 e ela mora de graça nenhum e ainda sobra uma graninha para ela. Aí. Assim, que prazer foi esse, né? Eu ainda falo para ela, tipo assim, você vai ter que... As pessoas que a gente vai colocar lá no aluguel, eu falo, você tá aluguel agora, talvez porque você não tá preparado, mas você também tem a chance de comprar a sua própria casa. Exato. Você também tem a chance de... E é isso que a gente tenta trazer. Esse podcast não foi só pro real estate. Claro, é uma palavra que a gente sempre fala, não tô aqui para vender nada ou nada. A gente está aqui para ajudar a comunidade, por exemplo. Trazer informação. Um source of knowledge. Pronto. A gente trouxe você, primeiramente, meu parceiro, meu irmão, que tem muito... isso aqui, esse YouTube channel, é a mesma coisa. Você tem uma tonelada de conhecimento de tudo, mas se você for ali dar uma palestra, você vai estar alimentando só 60 pessoas. Exato. Aqui não. Aqui o Brasil inteiro pode se Deus quiser, e o mundo. E o mundo inteiro. Exatamente. Botar o translation. Aí será que quando sair translation, bora a tradução? Bruno, mais uma vez, cara, muito obrigado. Irmãozinho, tô aqui, não sempre, mas dá pra fazer uns lá se você precisar. Sim, você pode contar comigo eterno. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Claro que sim. Eu espero que isso possa tocar a vida de outras pessoas, que de alguma maneira a gente possa ser um canal onde que uma pessoa pode ouvir talvez alguma coisa que você falou hoje e tá sentindo
a mesma coisa, Sim. que pode ajudar ela a se libertar disso, ou que seja, qual que for o outcome que sair disso. Seja o que for, somos somente um mensageiro. Exato. Os Então, carteiros. que a nossa A gente mensagem... é carteiro. Pronto. Que a nossa mensagem, que a nossa carta chegue entregue para quem estiver pronto para receber, Daniel. Exato. Eu que te agradeço, irmãozinho. É uma honra do meu coração, tipo, tá aqui, presente, nesse momento, com você. Prazer é todo meu. Se alguém quiser, então, treinar com o Bruno ou se movimentar com o Bruno, a gente vai deixar as informações dele aqui. E eu creio que a maioria das vezes, sempre quando você estiver aqui, você é sempre bem-vindo aqui no Rise Up Podcast. Vai ser uma honra. E a gente se vê na próxima então, meu brother. Tá bom? Tamo junto, parceiro. Valeu. Te amo demais. Obrigado. Quem te ama é eu. É, moleque.